Bom, boa noite a todos. Janinha tá aí? Jane? Entrou. Jane? Pronto. Posso compartilhar? Espera, Tá, espera aí você um vai. instantinho, espera aí. Pode. Ih, agora é só aumentar. Já aumentei. Aumentou? Não. Mas está dando para ver bem. Não dá para ver até o final, né? Mas já que não tem nada no final. Da paz nada mais te deterá, nada mais É. conseguirá. Dá para ler. Meu Os outros Deus do não vai dar. céu. Vai em apresentação, modo apresentação. Eu já fui, mas aí ficou igual aquela primeira vez de tarde, que Então vamos fazer o seguinte: lembra? deixa Bom, comigo, Jane. então vai, você apresenta, pronto, vai. Você vai me Vou te dizendo contar, Valéria, é desanimador. nada. Você Não, é vai me dizendo. desafiador, mas vai dar certo. É desafiador, é? Vai dar certo. Quando você disser muda, eu mudo. Entendeu? Pronto. Tá. Pronto. Mas Eu não. vocês estão vendo no modo apresentação? Sim, eu Sim. não estou vendo você. Tudo bem, então. Eu Agora estou vendo pequeno, mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos fazer a nossa harmonização. Já está gravando, Valéria? sim, botei para gravar. Bom, você falou, agora fiquei até na dúvida. Mas pode ir falando aí que eu retomo tudo. Então, vamos fazer a nossa harmonização Tá gravando. para então dar o início ao nosso estudo, ao nosso programa de estudo, o Espiritismo, o Sentido da Vida. Tá falhando, Jane. Congelou. Então, a página É, começa de novo, do Jane. livro Páginas de Fé, de Chico. Hã? Não, era para você começar de novo, porque a gente não estava te ouvindo. Hã? Agora está te ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, vamos dar início à nossa harmonização com o livro Páginas da Fé, lição 10. Quando compreenderes. Quando compreenderes que deves a ti mesmo a conquista da paz, nada mais te deterá os passos na senda do bem. Quando compreenderes que és artífice da tua própria felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento no instante de escolher a semente que deliberadamente lançastes no solo da vida. É uma página de André Luiz.
Então, essa página é curta, mas eu acho que diz tudo que precisamos saber com relação ao plantio que todos nós viemos fazer quando reencarnamos, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com potencial a desenvolver, com todas as sementes que nós precisaríamos desenvolver, sementes de virtude, enfim, de saber escolher, de, de tudo que a gente ia precisar na Terra para atingir o nosso objetivo, nós trouxemos essas sementes com o compromisso de semeá-las e cuidá-las, né? Então, o que esse texto mostra é a lei. Na física, né, é a lei de Newton, não é? Nós recebemos exatamente o que nós enviamos, né? E na lei cristã, que é a cada um segundo suas obras, e a lei do plantio. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Então, nós temos que nos conscientizar que nós somos os artífices do nosso próprio destino, da nossa própria vida, da nossa própria missão que viemos aqui realizar. Então, cabe a cada um de nós escolher bem as sementes e desenvolver bem as boas sementes, lembrando sempre que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então, a semente do mal nós temos a luz, o bem, para então poder plantar e colher o bem. E temos a luz para plantar e colher a sombra, porque a luz, o mal também, a sombra, é também a ausência da luz, não é? Então, cabe a nós a escolha das sementes que estão em nós e desenvolvê-las em nosso benefício, em benefício do próximo. Então, vamos pedir a Valéria para fazer a nossa prece. Graças a Deus. Jesus, amoroso Mestre, aqui nos encontramos. Mais uma semana para, em observação aos teus ensinos, pela luz da doutrina dos Espíritos, podermos aprender um pouco mais a respeito de nós mesmos, do que estamos fazendo aqui na Terra, nessa escola bendita que nos candidatamos a estar. Os desafios que enfrentamos de toda a ordem são, por certo, as experiências que temos que passar para averiguar se já estamos em condição ou não de aprendizado e de uma nota favorável a que possamos avançar, progredir, porque esta é a nossa destinação. Que tu, assim como a falange bendita que nos ilumina, nos acompanha, nos protege, nos envolve a todos que estão presentes e a todos aqueles que por alguma razão não puderam vir. Te pedimos especialmente pela nossa irmã Jane, para que ela seja inspirada, envolvida e iluminada, assim como todos nós, a tirarmos belas lições e um bom aproveitamento do estudo de hoje. Que a tua paz seja hoje sempre conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Então, antes de entrar no nosso tema, vamos fazer um brevíssimo resumo do estudo, do primeiro estudo, do estudo anterior. O tema foi o Espiritismo como despertar da consciência,
vimos que o Espiritismo veio nos propor a transformação espiritual e a evolução moral da humanidade, o despertar das consciências, ou seja, deixou para toda a humanidade uma proposta, uma inspiração libertadora. Por que que o Espiritismo, o que que nós vamos entender que o Espiritismo é uma inspiração libertadora? O Espiritismo veio nos libertar de quê, não é? Ele veio através do conhecimento, ele veio nos mostrar que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais na Terra, temporariamente, para evoluir. Veio mostrar que o nosso destino não é cego, não é engessado, não é pré-determinado. E com isso, ele nos faz entender que nós não somos vítimas. Nós estamos aqui justamente desenvolvendo, vivenciando um destino, uma encarnação que foi projetada justamente para atender às nossas necessidades. Então, nós somos co-criadores do nosso destino, nós somos artífices do nosso destino. Então, tudo aquilo que nós estamos vivenciando não é um castigo, não é nada que imponha a nós a culpa, não. Nós estamos aqui justamente recebendo uma oportunidade de resgatar tudo aquilo que nós deixamos lá no passado, que não aproveitamos o momento e que não fizemos como deveríamos. Então, também aquelas crenças limitantes de medo da morte, aqueles sentimentos de culpa que cristalizam, tudo isso o Espiritismo veio para dar uma outra roupagem, mostrar com a razão, com a lucidez, que realmente nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas com uma finalidade, com um objetivo já determinado, a felicidade. E que nós somos filhos de Deus, somos chamas, né? Somos centelhas de luz, e por isso nós somos imortais, porque somos centelhas da divindade. E mais um pouquinho adiante nós vamos ver um pouquinho melhor isso. Então, realmente, o Espiritismo veio nos libertar, esclarecendo, ensinando, desmistificando e nos tornando tão capacitados para compreender tudo aquilo que ele veio trazer. E ele fez isso através, Valéria, trouxe a fé raciocinada, não é? O tríplice aspecto do espiritismo como ciência, filosofia e moral cristã, porque nos conduz à vivência do Evangelho de Jesus como roteiro seguro de evolução. E esse último, eu botei um fundo que chamasse mais atenção, porque os dois primeiros aspectos abordados diziam respeito à própria doutrina, né? E esse último aqui diz respeito à nossa responsabilidade. Cabe a nós, então, né? O estudo espírita não é apenas aquisição de conhecimento intelectual, é, sobretudo, instrumento de transformação íntima. O Espiritismo nos chama à responsabilidade pessoal. Então, mais ou menos isso que a Valéria falou, explanou, falou muito bem. Enfim, depois nós, durante o nosso estudo de hoje, vamos relembrar muita coisa que ela já deu início lá. Então,
nós já vimos que o Espiritismo tem tudo aquilo para nos esclarecer, para que nós possamos, então, saber quem realmente nós somos, já que ele já nos respondeu quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Vamos, então, aprofundar mais um pouquinho o nosso conhecimento para podermos, então, aproveitar cada vez mais tudo que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Valéria? Tá? Bem, nós temos que nos aprofundar quem sou eu. Nós também somos espíritos imortais, criados por Deus, com um propósito já determinado, que é de encontrar a felicidade. Mas quantas vezes, se nós mesmos nos perguntarmos, quem é você? Você vai pensar, será que ela quer saber meu nome, meu sexo, minha profissão, minha religião, minha raça, minha nacionalidade? Se nós perguntarmos a nós próprios, quem sou eu? Será que nós não vamos nos deter também nesses questionamentos menores, que está relacionado com quem nós estamos? E a Valéria falou muito nisso, não é? Nós estamos, Jane, nós estamos mulher, nós estamos professora, médica, engenheira, do lar, enfim. Nós temos, estamos nos dedicando, nós temos uma profissão, alguma coisa a professar em algum lugar. Nós estamos espíritas, nossa raça, cada um está na sua, e a nacionalidade também. Mas isso tudo não é uma questão existencial, não é a nossa identidade. Nós não somos isso. Vamos, então, ver um pouquinho além. Kardec fez uma pergunta, a pergunta 23. Por falar nisso, esse nosso estudo de hoje, quem quiser se aprofundar um pouco mais, ele está lá no Livro dos Espíritos, da questão 23 a 34. Então, ele perguntou: o que é o espírito? Vejam bem, Kardec perguntou o que é o espírito, e esse E foi grafado com E minúsculo. O que será que os espíritos responderam? Vamos ver? Ele vai responder um pouquinho além. É coisas de botar para movimentar. Ele vai dizer que é o princípio inteligente do universo. Quando é espírito com esse E, ele se refere a um dos formadores, a um dos elementos formadores do universo. E logo que a gente fala em elementos formadores, essa imagem nos veio à mente, não é? Que é a Trindade Universal. São os elementos que formam tudo que existe no universo. É o espírito, aqui grafado com letra maiúscula. Por quê? Porque lá é o princípio espiritual, que é um dos elementos formadores do universo. O universo refere-se à parte inicial, quando começa lá no reino mineral, o princípio espiritual está ali, depois vai para o reino vegetal, vai para o reino animal. Quando ele chega no reino hominal, o que ele ganha? O que ele vai desenvolver que já está no ponto para desenvolver a inteligência? Ele vai ganhar o livre-arbítrio, ele vai ganhar o senso, né? A capacidade de escolher, de discernir. Ele vai ganhar já a consciência do que é Deus. Ele vai ter consciência de Deus. E aqui, então, nós passamos de princípio espiritual para o espírito. Essa é a nossa identidade. Quando nós chegamos, depois de todo esse processo de evolução pelos reinos,
nós chegamos, então, ao reino nominal. E, Valéria, eu esqueço que eu não posso passar. Pode passar? Pode. E aqui está a resposta que apareceria lá, o princípio inteligente do universo, né? Então, nós já sabemos que são 12 elementos formadores de tudo que existe. É o espírito, a matéria. Lembrando que o espírito aqui já é aquele princípio falado lá na questão 23, que passou por todo esse processo de evolução. Quando está lá no mineral, ele é atração. Quando está no vegetal e no animal, ele já tem o fluido vital. Então, a planta já tem sensação, o animal já tem instinto. A planta tem instinto de conservação, o animal também. Certas raças de animais já tem um princípiozinho daquela inteligência que vai se desenvolver, então, na classe hominal. Então, aqui nós já temos, né, já o fluido cósmico universal é um elemento primitivo também, está desde o início da criação, e é o que faz a matéria ser instrumento de evolução do espírito. Tá? Isso é só para te recordar esse princípio mesmo da criação e ver quanto o homem já caminhou para chegar até os dias de hoje e fazer jus, não é? A tudo aquilo, ao potencial que nós trouxemos já conosco, não é? Toda a capacidade de sobrevivência na Terra, tudo isso nós já trazemos depois de uma longa evolução, para chegarmos, então, a ser espírito. Valéria. E na questão 127, Kardec pergunta para os espíritos quantos são os elementos, novamente ele pergunta, que são os elementos gerais da criação do universo. Então, ele vai. Porque muitas vezes a gente confunde o fluido material cósmico com um dos elementos. Ele é um elemento, mas ele foi criado junto com o universo. Já, entendeu? É um elemento primitivo. Vamos, Valéria. Então, essa eterna pergunta, quem sou eu? É um questionamento que a gente tem que perseguir mesmo, com profundidade, com muito interesse, muita busca. Vocês vejam, esse aqui até mostra a nossa digital, não é? Nossa digital única, individual, ninguém, não tem ninguém igual a ninguém, né? Deus nos criou cada um, cada espírito com a sua identidade. Então, essa identidade, essa filiação divina que nós temos que buscar para poder, então, cada vez mais ir evoluindo até chegar lá na fase angelical, não é? E tem outras, mas aqui não vem ao caso a gente ir muito além. Então, mas nós temos que cada vez ir pensando evolução, uma coisa contínua e limitada, que nós temos que perseguir. Mas temos que partir do princípio quem nós somos primeiro. Galera? E nós chegamos aqui nessa mensagem, então. Espírito é o que nós somos e o corpo físico é o que nós estamos. E o espírito depende do corpo para processar a sua evolução na Terra, porque o espírito é etéreo, né? E ele precisava de um corpo também material para poder evoluir aqui na Terra, que é o local ele pode evoluir
por exemplo, no plano espiritual mesmo, mas aqui na Terra é o terreno mais propício para a evolução do espírito. E por isso o corpo é um instrumento importante, não é? Que a gente tem sim que cuidar, que valorizar, mas sempre vendo que ele não é a nossa identidade, não é a nossa essência. Ele é apenas um instrumento que a nossa identidade, que a nossa essência precisa para evoluir. E entre eles, um corpo que é ser imaterial, para poder então servir de ligação para dar ao espírito a capacidade, a oportunidade de interagir no plano material, e evoluindo assim com muito mais facilidade aqui na Terra do que no plano espiritual, por exemplo, que ele não vai. A gente está sempre evoluindo onde quer que estejamos, mas no plano material, para o espírito, nessa fase em que nós nos encontramos, não é? A de um espírito que necessita de um mundo de prova e expiação. Nós temos que estar na Terra. E na questão 88, Kardec perguntou aos espíritos como é que ele podia explicar como era o espírito. Que ele queria. Aí os espíritos disseram que era difícil, na linguagem humana, poder explicar o que é um espírito. Mas ele aí falou, porque Kardec perguntou: é uma chama, é um clarão ou é uma centelha? Aí ele falou: o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha eterna. Aqui é que entra. Essa centelha, que é a parte divina que nós temos, é que é imortal. É por isso, é um espírito imortal, eterno. Aliás, desculpa, eterno, imortal, mas essa centelha é eterna por isso, porque ela é uma parte de Deus que está em nós. E isso não é pouco, né? Saber que dentro de nós, saber que nós somos, que existe, nós agora que estamos encarnados, né? Lá dentro, existe essa centelha. E também explica por que Deus está em nós, né? Realmente está. Mas cabe a cada um de nós fazer essa realidade se desenvolver, crescer, para cada vez nós estarmos com ela, né? Ela de uma forma sensível, presente em nós. Então, vamos continuar. Vamos, Valer. Então, fica aqui, então, uma pergunta que eu acho que todos nós devemos dar uma paradinha agora e fazer uma breve reflexão. Quem sou eu, além das aparências da vida material? Estou vivendo mais como corpo ou como espírito? Eu já sei que eu tenho no corpo material, tenho, que é importante, mas estou vivendo mais, quer dizer, eu além das aparências, quem sou eu além das aparências? Somos aquela centelha eterna. E como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos valorizando isso e nos valendo disso para permanecer na Terra com o nosso objetivo, que é o de evoluir e encontrar o caminho da felicidade? É uma perguntinha que nós temos que fazer a nós de vez em quando, durante o dia. Assim, quando a gente se lembrar, como é que eu estou agindo? Como corpo ou como espírito? Como é que eu preciso agir agora, nesse momento de escolha, de decisão?
como é que eu vou agir? Como é que eu estou agindo? O que que eu estou levando em consideração? Uma consideração importante. Vocês fazem isso de vez em quando? Vocês acham importante fazer isso? Se questionar se estão vivendo como corpo ou como espírito? Sinceramente, vocês fazem isso? Nós fazemos isso? Ou a gente age. Olha, Jane, eu, de uns tempos para cá, quando acredito eu que estou tendo mais conhecimento espírita, e a gente tanto ouve falar no autoconhecimento, nas perguntas que temos que fazer, não é só ao dormir. As perguntas têm que ser feitas várias vezes ao dia, porque sempre tem gatilhos que nos tiram de um comportamento ético, cristão, moral, seja o que for. Sempre tem gatilhos. E eu acho que, no meu caso, principalmente no meu caso, só posso falar por mim, eu já estou começando a identificar algumas vezes. Não, mas como assim? Eu Espera fiz aí, isso, né? eu falei isso. Olha aí o gatilho que vem. A gente, aí eu paro e penso, não, essa não pode ser você. Você é você. Você não pode se identificar com essa pessoa. Você já sabe que não é assim que se age. Por que fez isso? E tento recuar, me arrepender, voltar atrás. Tenho feito isso, admito que tenho feito, e acredito que várias de nós têm feito. Com A gente certeza. para, pensa, porque tem os gatilhos que são acionados no nosso dia a dia, várias vezes ao dia, às vezes, e que nos leva a parar, refletir. Então, o que que é isso? Você agindo assim, foi isso que é isso que você tem aprendido? E sabe uma coisa que eu acho que merece a nossa atenção também? Às vezes a gente pensa que só aquele pensamento horroroso, se eu pudesse, eu pegava fulana, esganava, se eu pudesse, entendeu? Aí penso que só esses pensamentos é que nos levam, às vezes, a adquirir assim, uma conduta mais agressiva, mas é engano nosso. Às vezes, aquela coisinha pequenina, aquela pequena irritação que daí passa hoje, amanhã daí passa novamente. Daqui a pouco nos torna uma pessoa irritada, irritadiça, porque a gente foi achando que era uma bobagem pequenina. Às vezes o sentimento lá no nascedouro ainda, que não, isso aí é só eu senti isso por isso, eu falei aquilo que tive um motivo, entendeu? Nós temos que ficar atenta até esses pequenos gatilhos, É, quase verdade. imperceptíveis, que acontecem no nosso dia a dia, na rotina da nossa casa, na família, então, como tem gatilho para nos É. pegar, não é? Então, a gente Isso tem que ter mostra as cuidado, suas. não só, não, mas eu sou uma boa dona de casa, eu procuro dar atenção, uma boa dona de família, mas às vezes a gente não só está vendo naquela aparência que a gente vê, todo mundo vê também, mas ir lá naquelas pequeninas coisas que vão aumentando, aumentando, que às vezes o que derruba uma árvore não é aquele vendaval, tá? É o cupim que vinha ali por dentro, É, comendo, isso mesmo. enfraquecendo, e que aí um dia explode. É a gente saber o É, que nos provoca, como você citou, a irritação, né? Uma coisa comum entre todos nós, né? Por que a gente se irrita? e às É, Né? vezes com facilidade, né? As coisas não saem como a gente gostaria, aí a gente se irrita. Por quê? Da onde vem isso?
É porque, olha, Deus não criou o mal, Deus não criou a sombra, nada dessas coisas. Isso tudo falta alguma coisa para aquilo estar presente em nós, não é? Falta paciência, falta humildade, falta fraternidade. Alguma coisa falta para a gente se irritar com Falta facilidade. Hã? bastante coisa. Bastante. Olha, aqui perto de mim, eu morava no meu apartamento, era silencioso. Aqui, por exemplo, eu estou com calor, não liguei o ar porque o ar daqui faz barulho. Lá fora é uma barulhada. Passa a moto, parece que aqui em frente eles fazem, menino, mas um barulho alto. Mas aquilo me dá, gente. Eu tenho que pedir perdão. Porque, olha, quer dizer, um Não, mas barulho. essas motos, Jane, neva todo mundo aqui também, mas aquilo ali, então, quando é silencioso, parece que o barulho fica pior ainda. Isso aí nerva qualquer um. Ah, não é só Né? você, não. Mas a gente não pode desejar mal para o pobre do coitado do Não, eu não motoqueiro, desejo. Eu não porque dá desejo, eu só vontade, xingo dá. ele, eu só xingo ele, eu não desejo nada de mal. Só quero assim, para que você É, tá essa porcaria é, fazendo esse barulho? Tem é isso necessidade? aí, Márcia. Aqui tem demais. Valéria sabe também. Não, aqui também, mesmo Mas é aqui, uma que é coisa super horrível, que Deus me tranquilo. livre. E isso aí está me surpreendendo, porque eu nunca senti assim, com essa intensidade, entendeu? Eu tenho que me acostumar, porque eu vou ficar morando aqui agora. Tem que me acostumar, né? Não vou. Mas Outro então dia que é eu isso fui aí. Então ver que eu você tinha mudado, eu nem sabia que você tinha mudado. Outro dia que eu fui ver. mudei, mudei. Mas Essas questões, elas também mostram a indiferença das pessoas. Vocês congelou, vai. ouviram? Mostra a indiferença das pessoas, de modo geral, né, em relação às outras. Porque passam no horário mais tarde, à noite, ou então de manhã cedo, né? Fazendo um barulho desnecessário, né? Então, eles não pensam, né? Às vezes Não uma pensam. pessoa doente, uma criança dormindo, né? Assim como a moto que faz o barulho, ou outros carros também, né? Alguns carros também fazem um barulhão, né? Colocam alguma coisa para poder fazer barulho. Assim também são as pessoas que fazem muito barulho, né? Não esse barulho igual do carro ou da Sonoro. moto, né? Mas também incomodam a gente e a gente às vezes se irrita por causa disso, né? Esse trabalho que a gente tem que fazer para Tem não que se irritar. fazer, não é? E são coisas pequeninas que a gente vai deixando para depois, que já tem as grandes que a gente tem que, nem que cuidar. Mas é isso aí, né? Então era isso que eu queria lembrar, que eu me lembrei agora aqui e queria compartilhar com vocês, para a gente cuidar dessas pequeninas irritações, raivas, antipatias que a gente tem, às vezes, do nada, né? A gente, né? Não sei. A gente procurar amenizar, a gente se esforçar para isso, né? Ou vem de outras vidas, ou enfim, a gente não sabe. Não interessa também saber. Interessa saber o sentimento, porque isso é educar o sentimento. É você sentir sabendo que está demais, que você está exorbitando, não é? Então, a gente vai procurando amenizar aquilo dentro da gente, que é ruim para a gente sentir isso também, não é? Antônio, Não é mas só você há de convir que às vezes tem pessoas que parece que criança que fica querendo testar a paciência do pai e da fica, mãe. Tem certo? gente, aí não dá. Não, Aí mas a não gente, dá, não. a gente tem que exercitar para não deixar se envolver, entendeu? Já Eu não me sabe, né? envolvo, eu Então, simplesmente aí passo a ignorar. Para mim, aquilo ali, de mim aqui, a menina fala assim: porque a Betina está chegando aí, vamos combinar de se encontrar. Eu falei: olha, me inclui fora disso, porque de doido eu já estou cheia. Eu sou muito. Eu falei assim: eu não estou com mas aí paciência se para você, maluco. é Betina que você falou, se É, você precisar um dia receber a Betina,
Você se Não prepara e vou. recebe, Não faz vou. aquela força, Não, aquela não, oração. não, não, não. Não, porque aqui a gente tem assim um grupo bom da Varig, né? Então a gente se encontra, toma café, vai na casa do outro, leva coisa, assim, sempre, né? Você está sempre na casa de um ou de outro, leva uma coisa. Mas eu falei que o dia que combinarem que ela estiver, que não precisa me chamar, que eu não vou ficar Não, chateada. aí você está certa. Agora, se Essa é ela um boa. dia se resolver fazer um encontro na tua casa, você vai Não, não, desculpar, não, não, mas você não, vai não, ter não, que não, não. receber a Betina. Eu não. Não, não. Já tem Oferecer maluco demais cafezinho e aqui. tudo, não é? Já basta maluca aqui que sou eu, outra não dá, não. A gente não Mas deve ter, então vamos seguir adiante. Hã? a gente não deve ter nenhum sentimento negativo em relação à pessoa. É. Mas a gente às vezes não simpatiza Ah, mesmo com a não pessoa. simpatiza. Não, e não deve procurar estreitar a amizade também, ué. Deve Então, evitar. é isso que eu faço. Eu já tentei, porque apesar dela ter voado na vara, tem muita gente que a gente não conhece. Eu vim conhecer depois aqui. Tentei uma, tentei duas, não, não dá mais não, entendeu? Olha, Aí é demais. 70 vezes 7. Não, 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 Olha não, não, aí. mas não vai me ela não vai me acrescentar nada. Essa daí não acrescenta nada. Então, Então obrigada. vamos largar a Betina de mão, depois a gente pensa nela. Vamos adiante, Valéria. A gente só não pode pensar mal das pessoas. Mas Ah, às aí vezes eu trouxe aqui essa mensagem de Joana, que eu acho que vem a se fortalecer essa ideia de quem nós somos, entendeu? E ela me lembrou muito o Alberto na reunião passada. Somos espíritos imortais, viajantes temporários na experiência terrena. As verdadeiras raízes do ser humano não estão no corpo, mas na essência, que transcende a matéria. A vida espiritual é nossa origem e destino. Lembrar disso nos fortalece diante das provas do mundo. Somos eternos. O amor é o nosso maior guia. O Jorge falou que às vezes ele se sentia com o pé aqui e o outro lá no mundo espiritual. É o que nós devemos sentir mesmo. Se nós nos sentirmos assim, a gente vai pensar, agora eu estou pensando como encarnado ou como desencarnado, né? Uma boa ideia é essa também, exercitar isso de vez em quando. Mas eu achei que o Joana foi muito feliz aqui. É sempre muito feliz. Às vezes é que eu não entendo, né? Mas eu achei que foi uma boa ideia, uma boa explicação, né? Nos mostrou assim uma visão bem clara, né, do que nós somos. Pois não, Valéria? Agora eu quero que você pare, Valéria, um instantinho. Agora eu queria que vocês me respondessem. Qual o propósito do espírito encarnado? Eu não quero quais os propósitos, eu quero o propósito, o propósito do espírito Evolução. encarnado. Hein? Não é evoluir? Não é evoluir? É, Exatamente. eu também Mas isso pensei aí nisso. é um objetivo final, né? Evoluir é muito vago. É o que ele quer mesmo. Mas nós temos que dividir esse objetivo em objetivos menores, para a gente, pouco a pouco, ir alcançando o que a gente quer. Não é assim que a gente faz? Quero fazer uma viagem. Primeiro eu vou juntar dinheiro, né? Vou ter que ver a época que eu posso conciliar com a família, com o trabalho, né? Então, o objetivo nosso é esse. É. Ah, meu Deus, eu estou mexendo aqui, gente. Não adianta. Vai, Valéria. pode ir. Alguém falou? Não, eu falei, pode ir. Ah, tá. Agora tá me cobrindo. Olha, é o progresso intelectual e moral visando alcançar a perfeição e a felicidade plena, a evolução, né? Intelectual e moral
para alcançar a perfeição. Esse é o objetivo geral. Para isso, nós estamos aqui, unicamente para isso. Agora vamos ver. Vai. Primeiro, evoluir. Como é que nós vamos evoluir? Como? Queria que vocês ajudassem. Para evoluir, do que nós precisamos? Ué, Adquirir primeiro o a quê? gente tem que reeducar nossos hábitos. Então, para isso, você tem que adquirir o quê? Conhecimento, Conhecimento. experiência. Nós temos que adquirir conhecimento e aquele potencial que a gente trouxe. Nós temos que fazer o que com ele? Botar em prática. Desenvolver, exatamente, botar em prática. Não é? As virtudes, os sentimentos, as atitudes, as palavras, tudo. A convivência com o outro, não é? Tudo isso aí é que vai nos ajudar a evoluir. Nós vamos colocar o nosso potencial em prática. É o nosso laboratório, né? Nós vamos vivenciar aquilo aqui. Tudo bom. Agora o outro, Valéria. Reparar os erros. E como é que nós podemos reparar os erros? E de uma maneira satisfatória, não é fazer de qualquer uma maneira satisfatória. Nós vamos reparar uma coisa que nós já fizemos, né? Tem que fazer agora bonito. Como é que a gente vai reparar esses erros? Como é que nós vamos enfrentando o quê? Nossas dificuldades, nossas provas, expiações. Nós não estamos aqui na Terra porque escolheram que a Terra, ainda mais no Brasil, uma paisagem bonita, as praias, isso e aquilo. Nós não estamos aqui só por conta disso, não é? Nós estamos aqui para enfrentar as dificuldades inerentes ao mundo em prova e expiação. Então, como é que nós vamos aceitar? Porque não são provas e são expiações educativas, não é? Não estão nos castigando. Deus não está nos castigando. Ele está nos dando a oportunidade justamente de reparar. Não podia ser só com uma vida boa, podia? Não. E nós que já adquirimos aqueles conhecimentos que fazem parte também do nosso processo evolutivo, reparar esses erros tem que ser de acordo com esses conhecimentos, com a vivência desses conhecimentos, que é sabendo que nós somos os artífices daquelas situações. Nós que criamos. Então, nós temos que enfrentar com sabedoria. Não é com alegria, que bom! Não. É pedindo forças, orando, pedindo força a Deus, sabedoria para entender aquilo como um aprendizado, aproveitar aquele momento, vivenciar sem blasfemar, sem se revoltar, sem botar todo mundo vivenciando aquela prova e aquela expiação junto com a gente. É nosso momento. Aquelas pessoas certamente estão ali fazendo parte da oportunidade, mas aquela oportunidade é nossa. E nós temos que reparar. Não é isso? Será que a gente tem que ser? Não tem. Eu vou te ser sincera. Na hora, sim, eu não tenho, não. Depois, aí com calma, eu vou até agradecendo a Deus. Aí, porque você tem que pedir força a Deus. Mas só pode pedir a Deus e entrar em sintonia com Ele se você estiver tranquila.
pelo menos não está com raiva, não está, não é? Blasfemando, achando que o mundo é culpado do que você está passando. Então, essa sabedoria a gente tem que ter para poder reparar com proveito os nossos erros. É difícil? Difícil. Mas é necessário? Mais do que necessário. É imprescindível. Senão a gente não aproveita o aprendizado, não é? É que nem ir para a escola, fazer um monte de bobagem, não presta atenção, cabula a aula e cola na prova, e depois não querer ficar com raiva do professor que botou ele para repetir de ano. Não é por aí, né? É Às vezes, né? essa Hein? palavra que você usou, sabedoria, Isso, para poder agir e junto dela também a virtude da paciência. assim. Mas ter Nossa, paciência é ser sábio. são virtudes que são muito difíceis, mas nós somos espíritos imperfeitos, ainda sentiremos assim, eu sei disso, mas são virtudes difíceis. Às vezes a gente deve levar 10 encarnações e não conseguir ter a paciência que se deve. Eu, às vezes, eu me acho sem paciência, mas aqui as minhas amigas me dizem, não, até que você tem muita paciência. Porque, assim, tem coisas, né? A gente está aqui, tem que ajudar, principalmente na família, né? A gente, né, não adianta você ajudar o de fora e deixar a família que está precisando, né? Que aí também não é Não, caridade. Aí eu não penso assim. adianta. Mas às vezes você ajuda a pessoa uma, duas, então você tenta explicar, tenta falar, não sei o quê. E sempre, sabe aquela pessoa que sempre contrata? Ah, não, mas tem isso assim, assim. Aí você dá uma outra coisa. Ah, mas isso assim, assim. Eu agora estou largando de mão, gente, porque senão quem fica doente sou eu. Mas você sabe, às vezes tem pessoas que não querem ser ajudadas. Não Então eu tenho querem. que ser Não isso e a adianta gente você insistir. Você vai se irritar, vai irritar a pessoa. É melhor você. Cada um sabe, né? Onde o sapato lhe é, aperta, o que é melhor. E deixa. Se é tiver o que eu uma faço. Eu outra falo assim, oportunidade, sem forçar, fala novamente. Mas se não, deixa. quer Você dizer, não eu é fico achando, obrigada será que eu a. estou sendo intransigente? Mas não, você tenta. Ah, então tá, assim não tá bom, tenta fazer de outra maneira. Nunca nada, e a pessoa continua reclamando, então, porque não sei o quê. Aí É eu falo assim, ó, complicado às vezes. vou até a página 2, depois eu me desligo. Mas aí a gente tenta ajudar, né? Como Mas também querem ajudar a gente, às vezes de uma maneira que não é a que a gente quer. A gente tem que entender a boa vontade da pessoa. Eu vou ver, então, quem sabe eu não vou tentar isso. Pronto, acabou. Segue adiante, né? e temos que ter paciência conosco mesmo também, que eu quis me referir, no sentido principalmente de enfermidades, entende? Coisas assim que a gente não tem paciência de entender que precisamos passar por isso. Para de reclamar, para Isso de aí eu já aprendi, murmurar. eu não reclamo, Nesse não. ponto, entendeu? Eu também, paciência não só com os outros, mas conosco mesmo, para passar, porque passa bem pela coisa quando a gente passa sem muito murmuração, sem muita É verdade. murmuração, sem muito. Não é, é o que Jesus Porque a quer que gente façamos. potencializa, né, Tereza? Quando você fica É, repetindo, você potencializa aquilo, não é? Pois é, Você mesmo então, aí eu isso é pensa. não fogo. comparo por causa disso, porque, por exemplo, eu atualmente, né, quer dizer, de uns anos para cá, e realmente eu estou fibromiálgica. Então eu falei assim, eu não vejo você reclamar. Eu falei assim, não vai adiantar eu ficar reclamando. A minha dor não vai passar, o Ah, mal-estar não eu vai vou chegar lá, porque eu também passar, estou coisa não. fibromialgica. Mas olha, Mas aí eu eu me vou chegar nesse nível, se Aí Deus eu faço, quiser. aí eu falo assim, poxa, se eu, tudo bem, eu sei que cada um está num nível.
Eu mesmo, coisas, às vezes eu tô vendo, vou ajudar a fazer não sei o que, a pessoa não quer, eu estou largando de mão as pessoas, porque eu falei assim, quem vai ficar mais doente? Mas não é largar de mão, é você também, você se proteger mesmo um pouco também. Porque aí também, se você for querer ficar muito ajudando a quem não quer, você vai acabar se irritando e Quer dizer, não eu não estou fazendo sendo bem nem a você egoísta. e nem a É, ela, pois né? é, eu não estou sendo egoísta, porque você fala assim, será que estou sendo egoísta? Eu falei, não, não estou não, sabe? Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que também me cuidar. Então vamos, Valéria, vamos aí por outro agora. Como é que nós temos que participar da criação? Sobre isso tudo, a Valéria conversou um pouco também no estudo passado, né? Então, nós estamos Aham. interligados, né? Nós fazemos parte do todo. Então, a gente ter consciência que eu vou participar da criação, não dou nem conta de mim, quanto mais, né, da criação, né? Mas a gente tem que saber que a gente colabora e colabora muito com a nossa forma de agir, de pensar, de sentir. Nós somos frequência, nós somos energia, tudo é energia. Então, a nossa energia facilita ou prejudica a energia do todo, não é? Então, nós temos que ter essa consciência que o que nós fazemos impacta não só a nós, mas a todos, ao todo. Então, a gente procurar também se melhorar pensando no todo. Mas tem hora que você mal dá para pensar em você. Mas é o danadinho do mundo que nós vivemos e tudo, que está todo mundo tendo dificuldade. Mas a gente não pode deixar isso passar batido. A gente ter consciência que nós somos co-criadores da criação. Ponto. E não tem jeito que não sejamos. Então, vamos procurar nos educar, né, moral, espiritual, de todas as formas, sentimentalmente, emocionalmente. Vamos procurar para poder contribuir para o nosso ambiente mesmo, né? E aí, para os planos mais maiores, né? Até chegar no universo. É nosso compromisso. Está lá, é lei, está escrito. Ô, Então, a gente não Jane, pode fugir. eu Hã? acho, posso falar? Pode. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, né, nesse sentido, é o que ela falou de não reclamar, mas também, por exemplo, não criticar, não incentivar discussões sobre guerra, sobre política, sobre religião, sobre vários temas que, em vez de você apaziguar, você está jogando lenha na fogueira. Então, em vez da Exatamente. gente, se a gente quer um mundo em paz, um mundo melhor, a gente também tem que perceber as nossas conversas, as nossas ações, o que está provocando, o que está levando para o outro. Porque antes, quando eu estava falando do outro, que falou que o outro é indiferente, né? Quando barulho, essas coisas, eu não acho nem que é indiferença, é falta de respeito e empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro. É O que falta que a de gente educação, né? também. Então, o que que eu quero? Se eu faço parte da criação, o que que eu quero para esse mundo? A gente fala sempre um mundo melhor, mas o que que a gente está contribuindo para a melhoria desse mundo? É isso que eu penso, eu fico. As minhas reflexões são nesse sentido. Não, você é responsável, se você quer um mundo de paz, de você fazer a paz, pelo menos primeiro dentro de você, para depois no ambiente que você vive, e ampliando. Você está certíssima, é assim mesmo, não é? E isso em todos os ambientes, seja na família, seja dentro da casa espírita, seja no trabalho. Se uma pessoa vem falar do outro e você alimenta e você continua a conversa, você está
aumentando a fofoca, a crítica destrutiva, que nem sempre é construtiva, e isso vai levar ao bem? Não. Então, eu acho que é aí que a gente tem que começar, é com essas atitudes, falas que Não realmente adianta, é partindo da gente, não é, é, Dorotinha? exatamente. É Partindo também da... Que a gente quer uma coisa que nem a gente. Hã? a gente precisa se conscientizar disso. Que quando a gente fala mal da vida alheia, quando a gente incrementa isso, fala com um, fala com o outro, aquilo dá força àquela atitude má, aquele comportamento inadequado que provocou dor, sofrimento, desequilíbrio para uma família, numa casa espírita, né? Na rua, né? Na fila do banco. Então, a Qualquer gente tem que lugar. ter consciência disso. Agora, para ter consciência, a gente precisa para saber para onde que a gente vai, quem a gente é, o que que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Quem não Então sabe vamos isso, voltar para o nosso assunto, né, Valéria? não vai ter consciência, não vai ter empatia, entendeu? Não vai ter nada disso. Então Você vai vamos ser voltar, Valéria, por mesmo. favor. Deixa eu Mas ver. tá, porque aí é Eu o fui ver a propósito hora. do espírito encarnado. A gente está falando sobre o propósito do espírito encarnado. Se a pessoa não faz isso, ele não está É, cumprindo os propósitos dele. Não, não está mesmo. Então, a gente não Agora, deixa deixa de eu estar puxar isso falando. aqui. Olha, a vida na Terra é uma escola necessária para o crescimento do espírito, onde o corpo físico é um instrumento de aprendizado. Ah, tá. Entendi. Hã? não É, pensei porque que você ele é um instrumento do espírito, né? espírito. Então, vocês vejam que é aquilo que nós já falamos, a Terra está toda preparada, toda constituída para nos dar todo auxílio necessário. Tem gente boazinha, tem gente que não é boazinha, tem gente que é amigo, tem gente que não é. E nós temos que aprender, aí é que está a escola, a conviver com isso tudo e bem, sempre pensando em evolução, não deixando nada para depois, não é? Sempre tentando aprender a conviver melhor, a ser melhor, a fazer o outro melhor, o ambiente, tudo. A nossa escola, nossa terra é essa. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, o É. melhor que se possa. Agora, fazer para o outro, aí vai depender do outro querer seguir, né? Ah, é. Faz, mas a gente às vezes percebe que Que o as outro pessoas não quer. são aquilo, assim como pessoas fazem para nós, e nós também não queremos, É, não é? Às vezes exatamente. está repleto de conhecimento que a doutrina nos dá. Aí chega alguém e coloca uma coisa para a gente. A gente às vezes fica indignado. Quem é essa pessoa? Não sei, eu estudo, eu sei, ela vai me dizer o que que eu devo fazer. Né? A gente não pensa, a gente está com o quê? A gente está com orgulho na frente, que não admite. Né? Exatamente. Então a gente tem A que gente tem que saber que cada um está no estágio, né, Valéria? Mas se a pessoa não tem isso, é o que a gente falou já, né? O conhecimento é muito importante, porque ele abre, ele vai esculpindo, vamos dizer assim, vai abrindo, né? A nossa consciência, o espaço para a gente Desperta a consciência. para despertar. Mas às vezes a gente só dá os primeiras marteladinhas e para, né? Porque a gente está confortável com aquilo que a gente tem, entendeu? Não quer mudar, porque tá bom para nós. Enquanto tá bom para nós, a gente não quer mudar. A gente quer que os outros mudem, mas a gente não muda. E às vezes a gente não vê aquilo que você falou lá no início, né? Se a gente notava que a gente estava mudando, se a gente estava se transformando, entendeu? E a maioria das vezes a gente não nota. A gente tem que estar muito sempre desperto, atento,
para que no dia a dia, como falou a Tereza, a gente esteja identificando os momentos em que a gente está resvalando, entendeu? Estado equivocado. Os Parar gatilhos, né? e refazer o caminho, entendeu? Vamos, Valéria, continue, por favor. Pronto, já foi. Agora que eu queria que vocês respondessem também, por que é tão importante nos reconhecermos como espíritos mortais em evolução? É exatamente aquilo, saber por que é tão importante a gente saber disso e saber como a gente vai alcançar aquilo, não é? Entenderam? Por que é tão importante nos conhecermos como espíritos imortais em evolução? Será que tudo que nos acontece, quando nos acontece, nós pensamos nisso? Será que isso é para minha evolução? A gente só pergunta por quê, por quê, por quê, né? Será que a gente se pergunta, será que isso aí é para que eu tenha a oportunidade de aprender a agir de uma forma diferente, né? A seguir um caminho diferente para buscar o que eu estou buscando? Por que é tão importante a gente entender que nós somos esse espírito imortal, nos reconhecemos como tal? Porque aqui nós temos o objetivo para o qual nós fomos criados, nós estamos no lugar adequado, então tudo isso já ajuda a gente poder imaginar, porque é importante a gente saber que a gente está ali, né? Daquele jeito. Tem uma coisinha chamada lei de causa e efeito, né? É o quê? A lei de causa tem uma coisinha Ah, chamada sim. causa e efeito, né? Quando a gente entende isso e se identifica como um espírito imortal, que já teve N existências e terá mais, não sei quantas, né? Milhares e milhares e milhões de existências ainda, a gente aprende que tudo que a gente realiza terá uma consequência, benéfica ou maléfica. Cabe a nós É a lei de escolher. ação e reação, é. Então, a importância é essa de nós sabermos que, sendo espíritos imortais, fazendo o mal, terei que resgatar. Então, eu vou É. preferir fazer o bem, não é? Porque eu não vou querer passar pelo mal. Então, Mas tem trabalhar gente que às vezes diz que é Então melhor vamos, culpar o Valéria, por outro, favor. né? Tem gente que às vezes culpa o outro, né? entendeu isso, né? Ainda não Não entendeu. entendeu. Porque, olha, uma coisa, isso eu tenho assim, visto e comento, eu falei assim, meu Deus, como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente faz, porque plantou, a gente não vai colher outra coisa. Não Eu tenho tem vivenciado umas jeito. coisas assim que eu falei, meu Deus do céu, como a coisa vem assim, pum, cai na cabeça. Isso aí é o tipo da lição concreta. É só você plantar para poder provar isso. Acabou, não é? É impressionante. Não É isso tem que tem erro. que não enxergar. E tem Vamos, gente que não Valerinha. enxerga. Jane, Então agora nós chegamos no ponto aqui, olha. A J- Tereza falar, Autoconhecimento. Jane, Hein? É o a quê? Tereza, você me Fala, meu permite, amor. você me permite só fazer uma. É rapidinho. Por favor, por Com favor. essa questão da importância da gente se reconhecer espírito imortal, eu Hum. me lembrei, todo mundo se lembra sempre, mas eu me lembrei agora de Jesus, porque ele veio para mostrar, principalmente para mostrar que Deus é Pai e amor, e a imortalidade da alma. Importantíssimo ele ter trazido a imortalidade da alma para nosso conhecimento, por conta das próprias palavras que ele disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu já vi muita gente procurando e questionando a mim mesma. As pessoas me perguntando, mas que verdade é essa que a gente tem que conhecer que vai libertar? Que verdade vai libertar? Ué, o reconhecimento da imortalidade da alma. Vai libertar de quê? Da, entre aspas, E saber roda que você... das encarnações. É verdade.
É disso que esse conhecimento vai nos libertar. Não, que o Espiritismo Bom, também. isso pelo menos é o que eu entendi durante estudo de espiritismo, lógico. Eu não nasci espírita, foi o que eu concluí e eu tenho a impressão que não foi só eu que concluí, não. Não, tá, lógico. Raciocínio lógico, exatamente. E Jesus mostrou mesmo, né, que a morte não existe. Ele acabou com a morte, né? Ele Exato. matou a morte, acabou. E se você alcançar, e a libertação que ele fala da verdade, a libertação é libertada, entre aspas, como eu disse, por não ter uma palavra melhor, da roda das encarnações. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque você é imortal e você colhe o que planta e fica nessa o tempo todo. Então, a verdade nos liberta do medo, Da Então, morte, né? dos medos que a gente os tem. medos de tudo que a gente faz que tem em volta. Medos de tudo, dos padrões, de tudo, que é a verdade. Você Tudo. enxerga a verdade, né? No momento que a gente conseguir enxergar essa verdade, a gente não vai ter mais medo. A nossa vida vai ser completamente diferente. A gente Mais não vai tranquila, mais, não é? estar com alguém Mais que confiança. desagride, a gente não vai ficar preocupado se aquilo vai sair na mídia, se não vai sair na mídia. A gente está tranquilo, porque a gente está na verdade. A gente não fez nada, entendeu? Que pudesse fazer mal a alguém. A gente vai ter essa consciência. Então a gente o mundo vai avançando assim. Mas para a gente conseguir isso, é preciso que todas as criaturas é, enxerguem, né? É porque Porque as pessoas despertam de coisas diferentes em épocas diferentes. Aí um desperta. É por isso que é bom esse intercâmbio, né? Quando a gente convive com pessoas mais ou menos afins a nós, a gente aprende mais, não é? Eu acho. A gente É aprende de assim. qualquer maneira, né? se for Mas mais, né? Porque viver no mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo muito hostil, não é? A gente está vivendo uma vida muito hostil, muito conflituosa, muito agressiva, violenta, de todas as maneiras. todo mundo Verdade. quer ter razão, não é? Física, não, é de psicológica, de todos os jeitos. Então, as pessoas estão muito desequilibradas, porque estamos distantes de Deus, né? Daquilo que a gente falou, das leis de Deus. A gente tem que voltar para isso. É Nós nunca difícil, É. tivemos numa época dessas que, nossas, né? Tão distantes de Deus, eu acho assim, vendo assim um mundo tão conturbado. Mas está passando, se Deus quiser. talvez a gente já tenha vivido assim na época que a gente veio lá na época de Jesus, Não, que a gente naquela época eu não estou contando com ela. A gente jogou pedra nele, gritou Barrabás, né? E nem se tocou da vibração sublime daquela criatura, daquele espírito, né? Guia e modelo para a humanidade, a gente nem se tocou, né? Hoje a gente já se toca, né? Eu acho Vamos que lá, tem, amiga. É. eu acho que tem muito julgamento também, né, Valéria? Né? Hein? Muito ensinamento, você Eu acho falou, que tem muito julgamento também. É todo mundo ensinamento, julgando todo mundo, né? É, Então, olha, né? Coisa você é julgado. Você vê alguém fazendo alguma coisa, você julga pelo que você vê, pelo que está em você. Os nossos olhos enxergam aquilo que a gente cultiva dentro da gente. Não é a é realidade. verdade. Os nossos pensamentos não são produtos do nosso espírito. Aí Não são daí só produtos do nosso espírito. não são só, na grande maioria não são. Posso falar uma coisa? Pode. Voltando à pergunta anterior, que vai chegar no autoconhecimento, quando você diz qual é a importância da gente ter consciência,
de que somos seres imortais, espíritos imortais, eu acho que a importância maior é não reincidir nos mesmos erros. Quando a Claro, gente tem é. a consciência de que a gente é um espírito imortal, eu acho que a gente tenta não errar como errou anteriormente. E para isso, aí você já abriu, a gente precisa se conhecer, se autoconhecer, né? O autoconhecimento é importante e é dificílimo, não é fácil, é Mas não muito é tão difícil. difícil a gente perceber isso, sabe? Porque quando a gente não aprende, aquilo se repete na nossa vida, aquilo volta. Aí você fala assim, puxa, acabei de passar por um negócio desse, agora de novo. Entendeu? Mas que droga, não é que droga, você não entendeu ainda. Aí a vida traz aquilo para gente ir em degrau, de degrau em degrau, aprender a conviver. É, A Valéria, é aquele, como é que chama aquilo? Aquele feito ciclônico, né? Hein? espiral, uma espiral. É, a gente passa novamente no mesmo lugar. Entendeu? As situações de escolhas que a gente faz, né? Pô, escolhi errado de novo. Puxa vida, mas não é possível. Eu tenho um azar, acho que fizeram uma macumba para mim, não é? Mas não é, é que a gente não saiu daquele padrão, a gente não conseguiu, entendeu? Então a vida traz de novo para você passar novamente por aquela lição e ver se você aprendeu. E quando a gente aprender, passa um tempo, aquilo volta para ver se a gente aprendeu mesmo a lição, né? Inclusive a Joana de É, Ângeles até diz isso, né? Que a gente fica repetindo, quando você. É sempre a repetição, né? A Joana de Ângeles diz isso. E aí Eu você acho não sai também, daquilo ali. eu fala, acho Luiz. também que esse conhecimento, né, que a gente tem da imortalidade, ele ajuda a você saber enfrentar melhor e de forma mais confiante, com fé, as situações difíceis que às vezes você passa através de uma doença que é incurável, que ela vem de repente na sua vida, entendeu? Sem você saber por quê. E quando a gente tem conhecimento desse lado, você para pensar e analisa. Necessário eu passar por isso. É necessário que eu possa aprender alguma coisa com isso. Quer dizer, e automaticamente, quando você pensa dessa forma e um médico chega para você e diz: você tem uma doença incurável, aí você pensa e diz: vamos em frente, com fé, com força, perseverança, e aí você vai ultrapassando aquilo e, de repente, a própria doença deixa de ser uma coisa tão importante para você. E Exatamente. aí isso vai trazendo, entendeu? Uma situação, acho que na sua parte de evolução, de karma, que vai te ajudando, inclusive, que essa doença não Progride. progrida exatamente. É. E mesmo que Você progrida, quando acaba esquecendo, às vezes, até que tem ela. Você consegue viver feliz com ela, sabendo que tem ela. é, Podemos fortalece, continuar? Hã? Hã? Como? Podemos continuar? Então, olha, aqui já tem uma dica, gente. Olha, autoconhecimento, o ponto de partida. Quer dizer, o autoconhecimento não tem um fim em si mesmo. Ele é ponto de partida. Ele deixa de ser importante, fundamental, imprescindível? Não, não deixa. Mas ele é só um ponto de partida. Ponto de partida para quê? Para a nossa Vamos ver. evolução. A Doroti já falou aqui. Para a nossa evolução. Conhecimento, não é não? É o autoconhecimento. Então,
Clica, Valéria, por favor. Cliquei. Não, o autoconhecimento para você melhorar, você tem que saber melhorar o quê? Você tem que saber quem você é, como você está, para poder, então, promover a sua reforma. Inclusive, vencer aquelas situações que você, quando está agitado com raiva, aí as trevas aproveitam, entendeu? Para Claro. disseminar mais ainda, né, aquilo que você está sentindo. E aí você tem que ser forte, entendeu? Para não esganar o outro. Então, vamos ver o que é o autoconhecimento. Vocês estão vendo ali em cima? Como é o nome desse instrumento aqui? Bússola. É a Bússola. bússola. Uhum. É a bússola, mas ele tem um outro nome antigo, né? A Rosa dos Ventos. Exato. Era um instrumento para os navegadores, né? O que ele mostrava? A A direção, A direção. a direção da orientação. ação. Clica, Valéria, por favor. A evolução começa com a introspecção para descobrir suas próprias potencialidades, defeitos e ajustes necessários. A evolução começa, então, com aquela paradinha ali para o autoconhecimento, não é? Você vai olhar para dentro, esquecer que rodeia você e vai pensar em você. Como é que você sente, como é que você pensa, como é que você age em determinados momentos, se você é diferente de um lugar para o outro, se você é só, como é, utilização externa, né? Tem pessoas que externamente são ótimas. Quando chega em casa, é outra pessoa. Parece que veste uma roupa de cordeirinho para sair e quando chega em casa, tira a roupa de cordeirinho, né? Então, É. é esse momento de introspecção para descobrir e descobrir também as nossas virtudes, porque nós temos que pensar que nós não somos só imperfeições. A gente, quando vai buscar, busca as imperfeições, mas nós temos também perfeições, não é? Nós temos amor, nós temos esperança, nós temos fraternidade, nós temos paciência algumas vezes. Com algumas, perdemos com algumas pessoas, mas temos com outras tantas, não é? Nós não temos ainda essa virtude desenvolvida, mas está em processo de desenvolvimento. A gente tem que Sim. reconhecer isso. Tem, Tudo isso é que o autoconhecimento traz. Não sai só e conhecer imperfeições, não. A gente pensa, mas aquilo eu já faço de bom, já é um incentivo, não é? Já é um estímulo. Você saber que, como você já melhorou naquele aspecto, já tem aquele aspecto bom em você, em desenvolvimento franco, você pode desenvolver os outros também. Jane, Oi. tem muitos slides ainda? Esse já são 9h10. Pois é. Vamos rapidinho, então, acabar, não é, Valéria? Então, Não, então, se então hã? tiver muitos slides, você pode completar semana que vem. Não sei quantos tem aí. O que vocês acham? Querem Vamos ver. acabar logo? Olha, eu estou achando tão bom, que não gostaria que fosse muito corrido, não. Pois é, eu ia Também dizer, para acho. deixar, apesar da Uhum. outra Então, semana, quer eu não deixar ia conseguir, eu para vou ver outra aula, depois. Valéria? Eu O que você acho que acha, Heloísa? eu vou ver aqui Olha, quantos eu, slides. eu acho bom sim, porque por exemplo, como eu acompanhei o ano passado, né? Eu acho que essa formulação que a Valéria fez, entendeu? Essa coisa está tão gostoso, está tão bom, que eu Então, acho que vamos se a deixar, gente Valéria. fizer passo a Então, eu passo, vou a partir do gente autoconhecimento desenvolve melhor. desse slide, tá? Tem alguns slides importantes.
E que a gente, como a gente falou, não temos pressa, mas também a gente não quer estourar o tempo que a gente já está passando 15 Não, minutos. também a gente fica cansado, né? É. Tem que Uhum. respeitar Então vamos. vocês também que uns trabalham, né? E tudo. Então, a gente dá continuidade. Enquanto isso, essa semana a gente vai lendo a respeito para poder fazer até um debate legal na É. próxima quarta-feira, dando continuidade ao mesmo estudo. Com calma e Então tranquilidade. vamos. Vamos Parte deixar então para a 2. próxima semana. Uhum. Vocês vão juntando aí as coisas com que vocês complementam, que é muito bom isso. Até o que foi dado, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque a gente está gravando, isso vai ficar gravado, né? E vocês vão poder assistir, quem não assistiu tudo, e aí podem fazer trazer alguns questionamentos para ser respondidos semana que vem, Certo. juntamente com o restante do estudo, não é? Uhum. Ok. Combinado, então. Então, vamos Ok. pedir. Quem gostaria de fazer a nossa. Quer fazer a prece, Doroti, que está Ela voltando para o nosso convívio. É. A nossa florzinha voltou para o nosso jardim. Você Obrigada faz a pelo nossa Bem-vinda. prece. Tá bom, eu faço. Jesus amado, mestre amigo, que a sua luz esteja hoje sempre em nossos corações e em nossos lares. Ah, Senhor, permita que possamos estar sempre aqui, reunidos em Teu nome, para aprendermos cada vez mais através do Teu Evangelho e da doutrina espírita, para que possamos um dia chegar à nossa perfeição, como é o nosso objetivo. Agradeço a Jane, a Valéria, a todos que organizam esses estudos, pois elas não sabem como engrandecem a nossa alma. Que Jesus possa sempre iluminar o caminho de todas elas. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Graças a Deus. E vamos pedir pelos nossos irmãos enfermos, né? Que agora é o momento que nós pedimos por eles, que todos eles possam receber dessas vibrações de luz, de amor que nós estamos emitindo, que possa cada um receber aquilo que está necessitando do fortalecimento dos seus corpos e dos seus espíritos. Graças a Deus. Graças a E Deus. obrigada Graças a Deus. a Graças a todos. Deus. Muito obrigada. Até Obrigada. quinta. Ô, Deise, não seja Obrigada, se Deus gente. quiser, querido. De vocês. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. É Boa uma noite, delícia estar gente. com Quinta que vocês. Valéria, vem. obrigada, gente. Janinha, Valéria. Até Beijo a semana que todos. Com vem. Deus. Beijo. Até. Um beijo para todos. Obrigada. Uma Tchau. noite de luz para Boa todos, hein? Sônia. Hã? Uma A noite Sônia. de luz São para várias todos. A Sônia, eu não tinha visto a Sônia. Acho que a paralisou. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. queridas. Vão com Tchau, Deus. Boa noite. tchau. Boa noite, Tchau. gente. Fica com Deus. Até semana que Beijo. vem. Até Boa para semana, noite. se Deus quiser. Boa noite. Minha mãe tá mandando um Dá um beijo. beijo na Lelinha. Manda um beijo, mãe. Manda um beijo. Olha, eu vou Valeu. terminar só para dizer uma palavrinha, uma frase. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Que linda. Obrigada. Nós também. Também, né? Com vocês todos. Obrigada, Tá querida. Beijo. Vão com Beijo. Deus. Fica com Deus. Boa noite. Beijo, Jane. Beijo, seu Gersinho. Fica com Deus. Tchau. Obrigada, querido. Eu não consigo.